Oi pessoal, tudo bem? Dando sequência na nossa série de entrevistas com os palestrantes do nono IMPB, International Meeting on Plant Breeding, eu trago aqui para vocês uma entrevista que a gente vai fazer bem bacana com o professor Guilherme da Universidade Federal de Viçosa. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, para a gente começar as perguntas, acho que seria bacana a gente falar sobre sua trajetória. O que te motivou, Guilherme, na sua trajetória, desde a graduação em biologia até chegar ao seu trabalho atual em genética e melhoramento de plantas? O que te levou a seguir nesse caminho? Eu penso que principalmente duas coisas. O primeiro era realmente gostar de genética, né, desde a escola, de biologia de modo geral, e especialmente genética, mas também empregabilidade, né? Eu achava que há áreas na genética que são incríveis, né, mas às vezes difícil de conseguir emprego. E eu imaginava que em melhoramento de plantas teria mais oportunidade e conseguiria trazer, enfim, benefícios diretos para a sociedade. Eu achava que era um bom caminho para mim. Seguir o caminho. Uhum. Professor, ao longo da sua experiência em diferentes instituições de ensino internacionais, Carolina do Norte, Centro Internacional de Batata, Universidade de Edimburgo, quais que foram as maiores diferenças que você percebeu entre o sistema de pesquisa de lá, o sistema de inovação lá, a tecnologia, o fomento disso, com o Brasil? Talvez a coisa que eu mais prestava atenção assim é o quanto os pesquisadores, especialmente os líderes de grupo, né, conseguiam se dedicar quase que exclusivamente à pesquisa e deixava muito da parte burocrática para quem devia estar cuidando da burocracia, né, a parte administrativa, enfim. Aqui no Brasil acaba que a gente acumula muita função, né, então é a gente que maneja o recurso, enfim, as pessoas, essa a difusão do trabalho, né? Em vez de a gente estar simplesmente focado na pesquisa, a gente tem muitos outros afazeres, né? Além dos convencionais que são de ensinar, enfim, fazer algo na extensão e na pesquisa, né? Acaba que o administrativo acaba ocupando muito da gente, né? Então, todas as vezes que eu passei período fora do Brasil, eu notava isso, né? A possibilidade dos pesquisadores focarem mais nas pesquisas, né? Ou nesses trabalhos que são cientificamente mais relevantes, né? Não que o administrativo não deva acontecer, mas acabava que era focar, que no Brasil é muito na responsabilidade do professor muitas vezes. Então, não consegue, tem que se aplicar em diferentes coisas, é difícil. E dito isso, né, é importante notar também assim que a gente é talentosa em todo lugar, então isso era interessante perceber também, né? Tanto no Brasil quanto no exterior você vai encontrar gente talentosa, né, dedicada à pesquisa, enfim, né? Não sentia nisso muita diferença. É claro que as condições são outras, né? Há outros investimentos, os recursos são diversos. Aqui a gente sofre mais limitação, né, em termos de financiamento, mas em termos de talento e dedicação eu percebia muita similaridade, né? Professor, eu vou fazer umas perguntas um pouco mais específicas, que a gente gosta de genética, né? Então, seria bacana também a gente fazer esse tipo de pergunta. E depois eu quero te fazer outras perguntas também mais generalistas, envolvendo, dando conselho, essas partes. Quais os avanços que você considera que são ferramentas bioinformática, no geral, que você considera indispensável para análise de dados em poliploides? Uma pergunta interessante, né? A gente conseguia fazer, e ainda consegue, né, fazer muita coisa com diploide, né, e ferramentas desenvolvidas para diploide, mas em determinado momento havia uma certa limitação, né? A primeira delas era na genotipagem dos indivíduos propriamente ditos, né? A gente tentava transpor as mesmas tecnologias, os mesmos métodos de diploide para poliploide e sentia muita dificuldade, e daí surgiu a necessidade tanto de utilizar ferramentas alternativas quanto desenvolver nossas próprias ferramentas, né? Uma delas é para realizar dosagem alélica, por exemplo, né? No diploide é bem mais fácil, só tem 3 classes, em tetraploide vai ter 5, em hexaploide vai ter 7 e assim por diante. E isso vai se complicando à medida que a ploidia aumenta, né? Então, essa parte da dosagem, eu acho que a gente já está bem estabelecido dentro da comunidade, né? Claro que tem gente ainda que está tentando aplicar, mas eu acho que isso já tem algo bem estabelecido, né? E daí, a partir desse desenvolvimento, ainda na busca por variantes, né, justamente tentar trabalhar com múltiplos SNPs, né, ou haplótipos, tentar rastrear isso em populações de melhoramento ainda é um complicador, porque, de novo, a gente está falando de poliploide, a diversidade é muito maior dentro do organismo do que seria no indivíduo diploide, a maioria dessas espécies são de cruzamento obrigatório, então são altamente heterozigóticas, a dificuldade aumenta, né, à medida que essas complicações são adicionadas, então, depois disso, né, da parte de descoberta e dosagem,
claro que vão surgindo, né, novas dificuldades, né? Se você está tentando construir um mapa e construir os haplótipos do cromossomo completo, né? Fasear essas variantes, né? Também tem lá suas complicações, são ferramentas que a gente tem hoje disponível, né? Conseguiu expandir dos diploides, né? E por isso é importante aprendê-los. A mesma coisa para mapeamento de QTL, né? Sempre vai existindo aí possibilidade de expansão, né? Para seleção genômica, a gente basicamente utiliza as mesmas ferramentas, uma mudança ou outra em função da necessidade de uso de dosagem, e outros desenvolvimentos que estão surgindo a partir da possibilidade de trabalhar com múltiplos SNPs, né? Ou regiões multialélicas em vez de bialélicas. Utilização de haplótipos também. Exato, é o que a gente tem tentado fazer hoje e ainda sofre limitação pelo fato de ter complicação, né? Ter complicações, mas é avanço, né? Então a gente está chegando lá. Eu diria que começar com uma boa genotipagem já seria um grande avanço para qualquer pessoa trabalhando com poliploides. Né? Querendo ou não, a gente tem perdas, né, durante o processo. Então trabalhar com uma genotipagem de alta qualidade... Exato. Às vezes essa é a maior dificuldade. Sim. E as pessoas se decepcionam um pouco no começo porque tentam usar essas ferramentas que são próprias para diploide em poliploides, vê que não dá certo e se decepciona, né? Mas tem otimizações de protocolo, né? Ou protocolos muito específicos para poliploides que permitem fazer uso desse tipo de informação, sabe? Obtê-las de maneira legal, com qualidade alta e utilizá-las nas análises posteriores, né? Senão você pega uma qualidade que não é tão alta, você vai filtrar... É de onde vem a maior parte da decepção das pessoas. Sim. Elas dão de cara com... Enfim, tem um investimento, né? Claro. É lógico. E daí vê que não consegue usar exatamente ou obter um número razoável, enfim, similar àquilo que se obtém em diploide, a pessoa acaba se frustrando, né? Mas é isso. Entender que é complicado, mas que existem alternativas, né? Então, acompanhar a literatura ajuda bastante nesse sentido, conversar com grupos que já utilizam, né? Um bom caminho, assim, para começar, né? Sim. Professor, quais que você diria para a gente que são os maiores desafios em trabalhar com poliploides em relação à dosagem alélica? Porque a gente acabou de falar que é difícil de trabalhar, muitas coisas são voltadas a outro tipo de genética, uma outra visão genética. Então, você disse aqui para a gente que a gente caminha, né, para ampliar nosso conhecimento quanto a poliploides, mas o principal, você acha que seria esse manejo de tecnologia, esse manejo de metodologia para poliploides? Acho que é o maior desafio? Esse é um, né? Mas depois tem outros complicadores que envolvem a poliploidia também. Por exemplo, a ocorrência de aneuploides, ou de pareamento preferencial, ou de, enfim, dupla redução. Todos esses são eventos possíveis em espécies poliploides. E a gente fala especificamente de autopoliploides nesses casos, né? Ou de um autopoliploide segmentar. Acaba surgindo diferenças assim que às vezes são particulares de uma região do genoma ou acontecem por algum outro evento que você não consegue exatamente predizer. E isso vai estar presente nos dados, né? Então, na maioria dos casos, a gente assume, né, faz algumas pressuposições relativamente fortes sobre como a gente espera que essas doses segreguem, mas que às vezes não se realizam. E dependendo do quanto isso é profundo dentro da espécie ou da população que você está trabalhando, aí você vai precisar de um modelo mais específico para isso. Existem alternativas na literatura, né, mas é claro que vai adicionando complicação. Mas assim, observar esse tipo de processo é importante, né, justamente porque pode trazer respostas que explicam justamente por que aquela espécie se comporta daquela maneira. E isso vai ter impacto na hora da decisão do melhorista, né? Porque você está ouvindo dupla redução, você está aumentando a endogamia instantaneamente, né? E tem espécies que vai sofrer com depressão por endogamia. Então tem que entender com que frequência essas coisas ocorrem, por exemplo, e encontrar formas de detectá-las, né? Fazer dosagem alélica e trabalhar em cima dessas possibilidades é possível. Só que, de novo, né? Vai complicando. Cada vez vai adicionando mais. Exato, e os conteúdos de genética vão aumentando, né? Às vezes é coisa que a gente só ouve falar na disciplina de citogenética, na disciplina de biologia celular, mas não relaciona isso com a possibilidade de utilizar na vida real. E acontece de existir. Então, depende muito da espécie, né, que está trabalhando. Tem coisa que é mais e coisa que é menos relatada na literatura para a espécie específica. E tudo isso, bom, não só contribui para um melhor entendimento, mas aumenta esse trabalho, né? Envolve esse trabalho adicional de estudar esses outros fenômenos, né? Perfeito, professor. Vamos ver mais uma pergunta aqui para a gente fazer. Considerando seu envolvimento com projetos de biofortificação, por exemplo, em batata doce, em beta-caroteno, quais são as principais barreiras que você fala que leva a esses avanços no laboratório até o campo de pequenos produtores? Como que você distinguiria esse avanço que acontece aqui e
colocaria aqui para o produtor? Claro. Essa história é muito boa, né? Porque quando o pessoal começou a melhorar batata doce para beta-caroteno, né? Conteúdo de beta-caroteno, para vitamina A, lá na década de 2010, não se aplicava ferramentas genômicas, e mesmo assim eles conseguiram avanços gigantescos, né? Enfim, nos anos 2000 e 2010, antes de entrar a parte genômica, que começou lá em 2015. Mas ainda assim eles conseguiram bastante avanço, selecionar, né, variedades específicas para regiões da África, né, produtivas, enfim. Mas isso é uma coisa que a gente às vezes escapa, né, da cabeça dos cientistas, que é como que as pessoas vão adotar isso. Porque elas estão acostumadas com a batata doce de polpa branca ou polpa creme, e daí você está oferecendo uma polpa que é diferente, né? Talvez seja mais doce, talvez tenha uma textura diferente daquelas que eles estão acostumados. E daí virou um trabalho de marketing mesmo, né? Uma das coisas que o pessoal fez na África foi apresentar isso para as crianças, porque a primeira vez que apresentou isso para os adultos, eles não gostaram, perguntaram se era transgenia, não entendia que isso era a variação natural dentro da própria cultura. Mas quando eles fizeram essa introdução nas escolas, entregavam panfletos e serviam aquela batata doce como complemento enfim, das refeições que eles tinham na escola, as crianças levavam felizes, né, a notícia para casa, dizendo: é muito bom, eu gostei, eu quero comer mais em casa, enfim. Então tem esse trabalho também, né, que às vezes não foge um pouco, né, da nossa percepção, porque não é para que a gente é treinado, mas precisa entender que tem esse mecanismo, né? Não importa você trabalhar lá no melhor trait que você imaginar e não ter como vender isso, né? Então tem essa etapa adicional. E assim, você pode liberar uma variedade, mas se ela não é adotada, é o trabalho incompleto, né? Então essa consequência, efetivamente, né, de esses resultados chegarem na mesa dos consumidores, né, de pequenos produtores rurais na África, né? Tem esse processo também, né, de venda do produto em si, o que foi um trabalho bem interessante, né? Com a parte de genômica, o que a gente pretende é acelerar, né, a entrega desses produtos. É um dos objetivos, e trabalhar em cima também de outros caracteres, né? Por exemplo, uma batata doce duplamente biofortificada, não só para beta-caroteno, mas também para minerais, ferro, zinco, que são deficientes nas alimentações de certas populações na África. Então, aos poucos, né, a gente vai fazendo esses estudos e tentando contribuir, mas é um processo, enfim, longo, né? É lento. Não é muito, sobretudo porque a gente está iniciando aplicações dessas ferramentas, né? Então tem uma certa demora que a gente espera que exista em qualquer processo em que a gente está aprendendo, cultura, né? É um processo que vai construindo, assim como conhecimento em cultivares como essa, a gente constrói ao longo do tempo. Exato. E uma vez introduzido, né, essas primeiras ideias, o pessoal começa a entender melhor e respeitar mais e aceitar melhor essas novas variedades, né? É interessante perceber a mudança. Professor, seu trabalho tem grande foco em mapeamento, né, de QTL e a utilização disso em poliploide, certo? Como a batata doce. Quais que você considera os principais desafios em relação à parte estatística, genética, bioestatística, né? E computacionais, claro, de hardware, tanto de software, que a gente está falando já de muitos dados, né? Que você enfrentou, enfrenta e lida com isso em alguns genomas que são mais complexos, como os de poliploides. Tem dois tipos de atividades que a gente tenta focar quando fala em aplicação de ferramentas genômicas no melhoramento, né? Uma delas é a identificação de blocos de grande efeito, né? Mas muito importantes para a decisão do melhorista, por exemplo, a cor da polpa, né? A cor da casca. Quando a gente vai comprar batata doce, a gente olha a casca, né? E outras que envolvem mais a parte de produção, né? Resistência a doenças, enfim. Nematóides, imagina, nematóide é um problema para a cultura que é raiz. É um problema para várias culturas, mas para aquela que é raiz é ainda mais problemática, certo? Então, assim, para certas características a gente já desvendou, né, parte desse controle genético, encontrou QTLs de grandes efeitos e converteu isso em marca específica. E agora essas marcas estão introduzidas na rotina do programa de melhoramento. Toda vez que que são gerados novas progênies, a gente vai lá, genotipa e faz seleção com base nesses marcadores, né? Para cor de polpa e cor de casca não parece tão interessante, porque afinal de contas é uma leitura mais ou menos fácil, né, a fenotipagem, mas quem trabalha com a fenotipagem em nematóide sabe o quanto que é trabalhoso. Difícil, né? Então, assim, normalmente é um tipo de experimento que você só consegue correr em poucas amostras, você não consegue fazer na primeira geração de sementes que você produz, né, de sementes botânicas. Então, assim, o marcador traz essa oportunidade, né, de você levar para frente só aqueles indivíduos que têm o potencial de ser resistentes. Isso é uma coisa, né, e que a gente já consegue fazer hoje em rotina. E tem também a parte de precisão genômica, que vai mais
atacar os caracteres mais quantitativos, né, para os quais a gente não vai encontrar muito desses QTL de grande efeito, se encontrar algum. Aí para isso a gente utiliza mais a parte de predição genômica, né? Atualmente a gente tem utilizado mais para selecionar genitores, para fazer cruzamentos, né, em vez de selecionar produto propriamente dito. Então a gente está focando na porção aditiva, né, da contribuição dos caracteres. Mas promessa também, né, da gente conseguir utilizar isso para avanço de produto, né? Mas a princípio é para avanço para seleção de genitores, né? Para fazer novos cruzamentos antecipadamente, porque antes a gente esperava basicamente o programa de melhoramento acabar para fazer para tomar esse tipo de decisão. Hoje a gente consegue em um experimento de produção intermediário já fazer esse tipo de seleção para realizar novos cruzamentos e ter mais sobreposição, né, dessas coortes. E reintroduzir aí no programa. Exato, reintroduzir, né, seleção recorrente, recíproca. A gente tem isso introduzido e está tentando acelerar esse processo justamente com o uso de marcadores, tentando diminuir o mínimo de efeito de endogamia, por exemplo, né, com o marcador molecular. A gente consegue ter essa estimativa e uma ideia boa sobre os cruzamentos que a gente quer selecionar, né, otimizar essa escolha dos genitores. É uma atividade que tem sido mais praticada agora, né, em função da utilização dessas tecnologias. Professor, assim, como curiosidade mesmo, comparado com outras culturas, o quanto a inserção de bases genômicas na seleção, quantificando assim em tempo, assim, quanto ajuda comparado com outras culturas? Por exemplo, no milho ou soja, se você faz o programa de seleção e incorpora genotipagem nesse programa, acelera bastante, ajuda a reduzir o tempo. Tempo é investimento, tempo... Sim. Queira ou não. E como que funciona nessas culturas? O quanto a gente... em países tropicais, né, a gente consegue avaliar, por exemplo, batata doce mais de uma vez no ano, né, mas em países temperados, né, os Estados Unidos consomem bastante, a Europa também, né, consome bastante batata doce também, só conseguem fazer a avaliação uma vez por ano, né. E nesse sentido, né, bom, se a gente imaginar, né, que fazer a fenotipagem 2 vezes por ano ajuda, né, então a gente conseguiria acelerar aí alguma coisa em termos de decisão, né, desses países de clima temperado, o auxílio é ainda maior, porque significa que você vai passar uma temporada só crescendo material de propagação, né, para na próxima oportunidade que tiver de plantar no campo, né, isso acontecer. Então, assim, nesse sentido, eu entendo que ajuda bastante, né, porque à medida que você está fazendo essa parte de reprodução, você consegue lançar mão dessas atividades, né, em laboratório para tomada de decisão. Nos países em que a gente consegue praticar, né, mais de uma geração, né, mais de um experimento dentro do mesmo ano, né, significa 2 coisas basicamente, né, assim, realmente necessidade de fazer essa fenotipagem, porque a fenotipagem é cara, né. Sim. Então, assim, se a gente consegue, na comparação, né, tomar decisão com base em marcadores moleculares, né, à medida que a gente está crescendo material propagativo, isso já ajuda também, porque significa que a gente está dando uma economizada um pouco nesse processo e no trabalho, né? Porque para você fenotipar, você precisa de muita gente e tal, mas para genotipar a gente só precisa de uma pessoa, que é aquela que faz a coleta dos materiais e envia para a empresa, que a gente terceiriza para fazer a genotipagem, né? A gente não faz nada disso dentro dos programas de melhoramento, é tudo terceirizado, precisa de uma pessoa fazendo isso. Então, assim, essa economia, né, de não ter a necessidade de observar. É claro que hoje em dia, né, enquanto ainda a gente está monitorando os ganhos realizados a partir desses usos do uso de marcadores moleculares, a gente acaba rodando tudo em paralelo. Então não está a coisa mais barata que a gente consegue imaginar em termos de programa. Mas no futuro pode ser que seja. Então, assim, basicamente a gente tem monitorado, tomando essa cautela, né, de não converter tudo em molecular e não conseguir acompanhar o ganho realizado, né? Ou notar que o ganho não está sendo tão grande muito depois, né, que a gente já tem avançado, depois que tem avançado muito. Então a gente está tentando rodar tudo quanto possível em paralelo, né, até o momento que a gente vai estar mais confiante em empregar, né, essas tecnologias. É um processo. Mas a gente entende que essa parte também de economia, não só de tempo, mas também de recurso que é limitado, né, pode ajudar bastante o pessoal na incorporação dessas metodologias. Né? Perfeito, professor. Professor, uma pergunta assim mais voltada mais generalizada assim. Na sua visão, quais são os maiores desafios que você percebe ou ainda percebe que os jovens pesquisadores vão enfrentar daqui a 10 anos? No campo da genética, claro, nossa área de melhoramento de plantas. Qual a sua percepção? Incorporando mudanças climáticas, como que você vê daqui a 10 anos o desafio que o futuro melhorista vai ter? É um trabalho de predição para o qual a gente não tem modelo treinado, né? Então,
isso que você mencionou, né, com certeza vai continuar sendo um problema, né, essa parte que envolve estresses bióticos e abióticos, né, como consequência das mudanças climáticas, já está aqui e a gente vai continuar observando, né. Mas eu vejo também uma questão relacionada à parte de como analisar e interpretar os dados de maneira apropriada, porque assim, cada vez mais a gente vai conseguir obter mais dados. Sim. Agora, o que exatamente a gente faz com ele, ou com eles, né, é uma outra questão que deve fazer parte do treinamento do melhorista, né? Porque, de novo, coletar dados fenotípicos vai se tornar cada vez mais fácil com metodologias de fenômica, né? A gente voa drone, captura imagem, tem imagem de satélite, enfim. Todas essas coisas vão contribuir bastante. Agora, como é que a gente integra todas essas informações e consegue extrair algo que seja útil e em benefício do programa de melhoramento vai ser um desafio grande, né? E assim, a tendência é só aumentar efetivamente, né? Então, além de, claro, né, conhecer a cultura e entender como ela funciona no campo, né? Entender também, estudar, né, e desenvolver essa parte analítica, né, e de experimentação, que é uma coisa muito básica e às vezes as pessoas erram, é super importante, né? Garantir que esses dados estão sendo coletados com qualidade, enfim. Tem muito essa questão, né, que envolve o que fazer com os dados, né, e não subutilizá-los, por exemplo, né, utilizar de maneira errada, que acaba gerando aquela frustração que eu mencionei no começo, né? Então, às vezes, as pessoas geram sem saber exatamente o que fazer com ela depois, né? Então, assim, tem que ter essa parte dedicada, né, claro, a campo e a obtenção de dados, porque a gente precisa saber de onde veio, e isso faz parte do treinamento, mas considerar sempre também, né, treinamento na parte mais fundamental, desde estatística experimental até a análise utilizando os modelos mais atuais. Eu não diria nem complicado, não precisa complicar muito, assim, mas pelo menos entender o que melhor fazer com esses dados, né, já é um bom caminho. Essa é uma coisa que eu entendo que precisa estar sempre na mente do estudante de melhoramento, né, daqui para frente. E acho que nem você falou mesmo, a gente avança o tempo, avança a tecnologia, avança o número de informações, o número de data. Às vezes o hardware também, o software, ele se ajusta hoje em dia, isso, né? Exato, mas ainda precisa de alguém para interpretar esses dados, para rodar esses dados. Então, cada vez mais a gente vai ter muito mais informações, mas como analisar essas informações? E até essas ferramentas se transformarem em interface demora. Então, isso significa que o estudante também devia estar aprendendo a programação, né? A parte básica de estatística, enfim, estatística experimental, e devia estar tudo acompanhando também a parte que é a obtenção dos dados, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que não pode perder muito a visão, né? Passar 4 anos de doutorado só obtendo dado e dando uma oportunidade de, em 2, 3 meses, fazer análise, vai ser complicado, justamente porque a gente consegue obter muito dado, agora fazer o uso dele é um complicador, né? Então, acho que isso é uma visão interessante, assim, para se ter em mente, né? À medida que esses avanços acontecem e a gente está meio que no meio do turbilhão, né? Meio que se descobrindo ainda também. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual conselho que você daria para os estudantes e jovens pesquisadores que quer seguir na carreira de genética e melhoramento? Assim, a gente acabou de falar desse entendimento do número de informações que os próximos melhoristas têm que saber lidar, mas qual o conselho que você dá, assim, na parte tanto acadêmica quanto na área privada? Isso é uma coisa interessante, é um debate em toda a área, né, em como a gente vai incorporar inteligência artificial no dia a dia do melhorista, né? Hoje, boa parte das empresas já trabalha muito com o ChatGPT, né? Às vezes já compra a licença para uso privado. Para uso privado, exato, para você conseguir manter os dados mais ou menos contidos, né? Ou aquela conversa que você tem com a inteligência contida dentro de uma estrutura, né? E entender, né, quais são os potenciais e se treinar para essas coisas, eu acho que tem bastante potencial, né? Sobretudo, de novo, né, porque como a gente vai gerando cada vez mais dado e tendo dificuldade de integrar, né, esse tipo de ferramenta deve ajudar. Mas, assim, ela não faz a pergunta, quem faz a pergunta é a gente, né? Então, também ser treinado sobre que perguntas a gente deve realizar, né? Isso ainda é característica do cientista, né? Então, assim, não só para genética e melhoramento, mas para qualquer área da ciência, né? Acho difícil eles substituírem, né, a inteligência artificial, substituir a gente em pouco tempo, justamente porque quem precisa fazer as perguntas somos nós, né? E basicamente o que eles usam é conhecimento que a gente já gerou, né? É claro que consegue fazer interconexões e integrações que talvez a mente humana não consiga tão rápido, né? Conseguiria com o tempo, mas não tão rápido, e eles fariam melhor que a gente, né? Ou mais rápido que a gente. De tal modo que a gente consiga avançar, né, utilizando esse tipo de ferramenta também. Mas é mais promissor do que ameaçador, eu diria, né? Só que tem que prestar atenção mesmo. E essa é a oportunidade, né? Como é qualquer outra tecnologia. Então, isso eu acho que é o que eu destacaria, né? Tem que saber incorporar elas, né?
E tomar cuidado, que a gente falou de programação, né? Quem já fez teste aí com linguagem, enfim, né, dessa de inteligência artificial, já se deparou com um problema em programação. Você pede para fazer uma função tranquila e dá uma resposta que está errada. E daí, se a pessoa não tiver essa capacidade de discernir, né, o que é o certo do errado, acaba que pode, na verdade, prejudicar muito mais que ajudar a tomada de decisão, né? Outra coisa também interessante, né, sobre a aplicação de IA é justamente a velocidade, né, porque a gente precisa de rapidez, né, em programa de melhoramento, a gente precisa tomar uma decisão rápida, porque a gente já está selecionando e produzindo o material propagativo ou semente para o próximo plantio, para a próxima fase. Se a gente demorar demais, vai perder a janela, né, do plantio e tal. Então, essas coisas têm uma tendência realmente de ajudar, né, nesse sentido, mas tem que tomar esse cuidado, né, tem que ter uma base muito boa justamente para conseguir entender se o que está saindo dali faz sentido ou não. Faz sentido ou não, sim. Acho que esse é um ponto mais importante, que é o que eu vejo no dia a dia, que você pode até utilizar a tecnologia, mas a interpretação, quem não garante que aquele resultado não está errado? Exato, tem que fazer sentido, né? Pelo menos. E a gente só sabe se faz sentido se a gente tiver estudado genética, estatística, melhoramento, programação, também. Exato. A gente vai conseguir, com uma boa base, né, entender se aquela saída é excelente ou não. Né? Perfeito. E se não for, buscar alternativas, né? Tudo parte do treinamento. Mas eu diria que é algo quase que a gente não consegue mais se livrar. Mas não entendo como ameaça, né? Mas como uma parceria mesmo, né? Acho que deve funcionar bem. Então você diria que é um conselho assim para os futuros melhoristas é também saber lidar com essas tecnologias que estão vindo. Acaba que tem que aprender, senão corre o risco de ficar obsoleto, né? Então, se não acompanhar, vai tendo dificuldade de entender e incorporar essas ferramentas. Acontece muito com o marcador molecular até hoje, né? Que às vezes o nosso treinamento é muito baseado na análise de campo, que é super importante, né? Mas às vezes no momento de integrar uma ferramenta que é tão básica e presente em absolutamente todo o programa de melhoramento moderno, a pessoa pode ter dificuldade justamente porque não teve essa exposição, né? Ou não foi atrás desse tipo de treinamento. Às vezes é uma limitação do programa, no sentido de que não tem recurso, porque realmente, né? Acaba que na universidade a gente consegue fenotipar mais barato do que as empresas conseguem, por exemplo. A genotipagem é muito mais barato nas empresas, elas fazem de maneira recorrente. Aí, se a pessoa esperar entrar na empresa para ser exposto a esse tipo de desafio, né, pode chegar atrasado. A mesma coisa com inteligência artificial, né? Tem que ir acompanhando mesmo, porque é realidade e vai fazer parte dos empregos daqui para frente, né? Quem está mais atualizado acaba se dando melhor, eu imagino. Sim. Professor, a gente vai encerrar a nossa entrevista. Eu quero agradecer. Eu agradeço. É realmente um prazer estar conversando e estar gerando esse material, esse vídeo para a gente poder divulgar para as pessoas. A intenção da conversa ela é ser um pouquinho técnica também, mas também ser uma conversa, algo natural que a gente conversaria normalmente, porque acho que o mais importante da pesquisa ou do pesquisador que faz isso é como ele transmite isso para a sociedade. Querendo ou não, tudo que a gente produz é para a sociedade, é para a gente mesmo. Então, entrevistas como essa, acho que bacana e agradeço por estar aqui. Eu que agradeço, muito boa iniciativa. Provavelmente não vou concordar muito comigo daqui a uns anos, mas fica o registro para ver o quanto que a gente errou e acertou enquanto conversamos, né? Obrigado, viu? Valeu.